Aí, ó, Luan, dessa vez foi o Pedro que ficou falando sozinho, né? Não foi o professor aqui, né? Você perguntar para ele qual que é a sensação, Né? né, dele. Conversa demais. Não, mas é porque eu já tinha visto que o áudio tava, que o vídeo tava quase no fim aqui, mas não tava querendo cortar porque Deixou ele, deixou ele conversar sozinho. não, eu pensei que ia acabar antes do tempo, né? Ó, ele vai entrar aí. Quem mais? Tá faltando alguém. O Gabriel entrou, o Pedro, a Beatriz, Andressa, Isadora, o Luan. Tá faltando o Elvio, né? O Elvio não entrou ainda. Ô Pedro, o Zoom desligou na sua cara. Não foi eu. Eu tava falando. Eu sei, professor. Eu tava falando que ele só não é tudo isso que a gente imagina, porque a gente tem uma visão completamente diferente do que é ser bonito, do que é ser atleta, por aí vai. O que eu penso sempre também é o seguinte, quando é sempre mais difícil começar alguma coisa do que melhorar, né, aquela solução. Então, às vezes alguém dá uma solução, a gente vai lá com o tempo, ela é lapidada. Você resolve o problema e depois você otimiza a solução, você melhora a solução, passa quase que um processo aí de catalisação da solução. Né? Mas eu sempre vejo assim, com grande admiração e respeito as pessoas, os pioneiros, foram lá e conseguiram resolver, mesmo talvez não da melhor forma, ou depois descobriram, em muitos casos, que alguns avanços científicos eles eram verdade só até determinado ponto, né? Só dentro de um contexto específico. As próprias leis de Newton e tudo que está relacionado aos estudos de Newton foram provados por Einstein e pela física das nanopartículas, né? A física microscópica, né? Todo o estudo que nem o Einstein acreditava, falou sobre Deus não jogar dados, enfim. Tudo que estava relacionado à escala da velocidade da luz e ao microscópico, as leis de Newton não se aplicam. Então, até as leis de Newton, pode-se dizer um dos físicos entre os três mais famosos, reconhecidos do mundo, até ele, de uma certa forma, errou, né? Não necessariamente errou, mas ele trouxe soluções e leis limitadas. Né? A grande pesquisa da vida inteira do Stephen Hawking era para encontrar uma solução que se aplicava tanto às leis de Newton quanto a ideia da relatividade de Einstein. Queria juntar tudo em uma coisa só, né? Esses caras são muito loucões, né? Então, entendo o que você diz sobre essa questão, mas assim, eu fico assim pensando como esses caras, de onde esses caras tiraram, sabe? De onde que um cara percebe, né? Esse teorema de Pitágoras, por exemplo. Assim, esse insight, sabe? Eu vejo com muita Eu acho que tudo admiração. começa com algum uso de entorpecente. Como que é, Gabriel? Eu acho que todas essas teorias começaram com algum uso de entorpecente, aí deu um bug no cérebro. Igual. Acho que eles tinham tanta curiosidade, mas tanta curiosidade para saber que já ia inventando trem. Aí inventou um trem, deu certo, aí decidiu colocar. Gente, a grande verdade é que às vezes assim é tão polêmico quanto discutir política e religião, né? Mas a grande verdade é que essas pessoas famosas que a gente conhece, os personagens que a gente cria delas, porque na verdade o que a gente sabe das pessoas famosas são os que contam pra gente, né? A gente não conheceu essas pessoas, mas todas elas tinham realmente parafusos a menos. Elas eram consideradas aí ou bobos assim, quase que bobão aí, que não sabe, não fala coisa com coisa, ou pessoas de arrogantes, né, que se consideravam tão superiores às outras que nem levavam em consideração a opinião alheia. Então, assim, a gente às vezes não sabe muitas polêmicas por trás da história, mas essas pessoas todas, elas eram diferentes do padrão, né? Até mesmo porque se elas não fossem diferentes, como que elas teriam pensado tantas soluções e trago tantas respostas que até então ninguém tinha? Né? Então, a verdade é quase que, assim, concordo em partes com o que o Gabriel disse, esses caras não eram muito normalzinhos, não. Né? A grande verdade é essa. Existem muitas críticas sobre Newton, por exemplo, né?
Dizem que ele era uma pessoa extremamente difícil de lidar. Einstein foi considerado burro pelo professor de matemática da época da escola, né? Falava que ele tinha problemas mentais. Então, por aí vocês imaginam, né? Certo? Então, aí depois, né, aqui eu já tinha terminado a historinha, ó, às vezes caiu, vocês não acompanharam, na página 166, aí depois na página 167 a gente entra aí nos exemplos. Aí eu gostaria de discutir, até rabiscar alguns desses exemplos com vocês, tá? Estão aí na página 167? Tá, sim. Então, olha só, deixa eu Sim. ver se fica bom aí para vocês. Estão vendo aí as duas telas, do livro e a do OneNote? Sim? Não? Não. Não? Então, pera. Eu tô vendo só seu rosto. Beleza. Eu Tô vendo só você. acredito que vai carregar agora. Carregando, na verdade. Vi aqui agora quem já está carregando. Vai. Nossa, Gabriel, seu cabelo tá grande? Quase dando para fazer um samurai já desse cabelo seu aí, Gabriel. Né? Mas Vai trançar aí, fazer igual o Travis Scott. E aí, gente, apareceu a tela Apareceu. com Olha o o tamanho livro? do meu gato, não cresceu. Isso é um gato? Gato. Era filhote, na época que pararam as aulas, Andressa? É, nas primeiras aulas eu mostrei ele, tava tipo desse tamanhozinho Eu acho que eu assim. lembro. Vocês- Agora ele tá tamanho adulto, eu acho. André já tá querendo castrar. Tadinho. Tô mesmo. Porque ele fica subindo no telhado pra brigar com os gatos e os gatos derrubam ele. Ele voltou com falta de ar ontem, gente. Ó, perigoso falta de ar nessa época. Ó, Foi tudo tombo que ele levou. Acho que ele bateu a barriga. tem que... eles são muito Como você sabia que você tutoriais. tava com falta de ar? Vamos lá? Porque ele tava. Porque ele tava... A demonstração foi a melhor. Pode falar, Pedro. Eu vou conectar aqui agora com a câmera. Daí você me aceita de novo, que eu vou ter que desligar e ligar de novo a ligação, beleza? Beleza, vai lá. Então tá, valeu. Gente, observações aqui sobre a número 1, tá? Não tem muito o que dizer, mas eu gostaria de só resgatar algumas ideias com vocês. Cálculo da diagonal de um quadrado de lado L, né? É uma das aplicações do teorema. Aqui eu vou ser assim, um pouco rápido com vocês, para a gente só mapear. Então, esse primeiro trecho, assim, ó, eu queria que vocês destacassem com marcador de texto, para depois vocês colocarem no resumo, tá? Então, como se fosse assim, ó, o enunciado dessa questão, desse exemplo, é a aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, se vocês tiverem aí que estudar aplicações do Teorema de Pitágoras, vocês vão resgatar essas linhas aqui, ó, cálculo da diagonal de um quadrado, cálculo da diagonal de um retângulo, de lado 4 e 5, por exemplo. Tudo que está como enunciado na verdade, a aplicação do teorema, tá? Então, é importante vocês terem esse registro aí com vocês. O Pedro está entrando de volta. Tá de cabeça, tá meio bugado aí a sua câmera, Pedro. Eu sei, professor. Já vou arrumar aqui para o senhor. Beleza. Cálculo da diagonal de um quadrado. Então, se eu tenho um quadrado de lado L, para calcular essa diagonal, eu utilizo o Teorema de Pitágoras. Então, d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, a aplicação do teorema aqui, ó, já está escrito lá embaixo, só vou resgatar aqui. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Eu ainda estou acostumando com essa mesa aqui, gente, vai tendo paciência aí. Então, se eu quero calcular a diagonal, eu isolo, né, colocando tudo dentro da raiz. E aí, o que é L sai da raiz e o que é número fica dentro, né? Porque o 2 não tem raiz inteira. Então, a diagonal, a medida da diagonal de um quadrado de lado L é L raiz de 2. Tranquilo, né? Isso é continha simples, é de boa. Tranquilão. Na número 2 aqui, na segunda aplicação do teorema, eu tenho calcular a diagonal de um retângulo de lado 4 e 5. Então, o que eu faço? No segundo exemplo aí,
eu trago a ideia de d ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, eu tenho que o meu d ao quadrado, ou d é igual a raiz de 16 mais 25. Então, fica como a raiz de 16 mais 25, 41. Então, d fica como a raiz de 41. Eu estou falando meio rápido assim, gente, porque são continhas simples, né? Estão acompanhando? Tem alguma dúvida? Tranquilo, né? Só estou replicando o lado de cá o que já está escrito lá para até ficar mais fácil de acompanhar. Então, cálculo da altura de triângulos e trapézios. Lembra que eu falei que a gente utilizava o teorema de Pitágoras para calcular a altura de trapézio, né? Há 2000 anos, né? Na verdade, vamos só resgatar uma ideia importante, só para vocês entenderem o contexto. Os registros falam que Pitágoras veio em 580 a.C. Mas 1.500 anos antes dele, existem registros aí, 1.500 não, né? Para ser mais preciso, 1.300 anos antes dele, existem registros de que o que ele descobriu já tinha sido aplicado antes dele. 1.300 anos antes dele. Então, o que a gente está falando sobre a questão dos créditos, sobre a questão do reconhecimento e das mídias, né? Quanto que é importante ter registros, infelizmente, muitos se perderam no tempo. Então, por exemplo, essa aplicação do trapézio, ela também é creditada a Pitágoras, mas a gente sabe que não foi ele que foi o primeiro a resolver esse problema. Então, aqui na 3, o que ele traz para a gente? Na 3, ele traz que o cálculo da altura do triângulo é equilátero de lado L. Triângulo de lados iguais, né, equilátero, e eu vou cortar ele ao meio para calcular a altura dele. Se eu corto ele ao meio, essa base dele aqui fica sendo como a metade. Então, esse triângulo aqui, ó, ele tem... eu acho que eu tenho aqui, quer ver? Depois eu vou dar uma olhada nos recursos, tá, gente? Mas aqui tem, tá vendo, ó? Tem uns triângulos aqui bem legais, ó. Dá até pra gente fazer umas figurinhas melhores, né? Então, se eu trouxer aqui, por exemplo, a ideia de dividir esse triângulo ao meio, essa base dele, vou chegar ele um pouquinho para o lado. Essa base dele aqui, ó, ele não está indo um pouquinho, né? Ele só vai muito. Fazer a mão mesmo. Então vamos lá. Eu tenho esse triângulo e quero descobrir a altura dele. Aí o que eu faço? Se eu pegar aqui, desse ponto aqui, e trazer a metade dele, essa região aqui fica sendo a metade do lado. Então eu tenho aqui agora L sobre 2. E a altura, que é o que eu quero descobrir. Então eu tenho a hipotenusa. Aí o que eu faço? Tenho a hipotenusa e quero descobrir essa altura, né? Eu coloco L maiúsculo ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a base, né, ou a altura. Essa ordem aqui não faz diferença, desde que eu lembre de relevar cada um ao quadrado, né? Aí eu venho, ó. L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado, que é a base, mais H, que é a altura, elevado ao quadrado. Então, mais H ao quadrado. L, eu tenho, né? Já me deu. Ou vai ser numérico, ou vai ser em forma de letras mesmo, mas não é o que eu quero descobrir. Eu estou desenvolvendo aqui. Então, L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado. Quando eu isolo H ao quadrado, ele fica igual a L ao quadrado, que já estava positivo do lado de lá, menos L ao quadrado sobre 4, que passa para o outro lado negativo. H ao quadrado, H ao quadrado é igual a 3/4 de L ao quadrado. Deixa eu colocar assim, ó. E como a gente está desenvolvendo, a gente pode explorar melhor esse recurso aqui. Vou escrever de novo, para não ficar tão em cima, tá? Vou escrever mais passo a passo, ó. H ao quadrado é igual. Por que fica 3/4? Vou tirar o mínimo, ó. Quando eu tiro o mínimo entre 1 e 4, aqui eu tenho 1, certo? 4 dividido por 1, 4.
vezes 1, 4. Então fica 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Aí fica H ao quadrado igual 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado, 4. Fazendo mais passo a passo aqui, tá? Já que a gente tem um recurso, a gente não precisa fazer tão direto, né? Alguma dúvida, gente, nessas continhas aqui? Tranquilo? Tranquilo. Ó, o L sobre 2 sai, e o que fica lá dentro? Raiz de 3. Por quê? Porque raiz de 3 é o único número que não está elevado ao quadrado, né? Que eu tenho um 2 ao quadrado e um L ao quadrado. Certo? Aí, o que o livro ele trouxe? O Júlio querendo entrar. O livro ele trouxe um pouquinho diferente, por quê? Porque ele traz a ideia de isolar o L, né? Deixar o L separado e os números juntos aqui. Então, ele só pegou isso aqui e organizou assim, ó. H é igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. Gente, tudo isso aqui que eu estou fazendo, tá? Se vocês não quiserem copiar, não precisam. Por quê? Porque está no livro e vocês terão acesso ao OneNote. Só preciso que vocês prestem atenção e tirem dúvidas comigo, caso surja aí alguma dúvida. Combinado? Não deixem esquecer de fazer a chamadinha com vocês, tá? A gente precisa registrar aí a nossa fotinha. Famosa fotinha. Parece que ontem tinha até gente de óculos escuros na foto, né? Vocês acham que o nosso professor a gente não vê, né? O Gabriel, maior estilo, com cabelo, sempre, colocando... Eu e a Andressa sempre muito estilosos. Sempre, ou paz e amor, ou óculos escuros, coisa do O tipo. sol tava quente ontem, para as duas. O sol estava quente. Tava. O sol estava quente. Então vamos para a quarta aplicação aqui, só para a gente ir explorando Estavam esses se recursos. protegendo Pra do gente... meu brilho. Como é que é, Gabriel? Estavam se protegendo do meu brilho. Nossa, vocês são muito humildes. Gente, você está querendo imitar a minha moda, mas da Isadora que a gente sabe. O Pois senhor é, gostou se da minha vocês roupa, quiserem- professor? Como é que é, o Pedro? Se vocês O quiserem senhor gostou copiar, da minha a gente roupa não... aqui, ó. Cara. Aí, essa ficou legal, o Pedro. Ai, tirar a foto. É o Herobrine. Tirar a foto desse jeito aí fica legal, hein? Vamos para a quarta aplicação aqui, para a gente manter um ritmozinho só de recapitulação aqui, ó. Cálculo da altura de um triângulo, de lados 4, 6 e 6. Então, vai acontecer a mesma coisa. Vou até fazer mais rápido aqui, porque quando eu pego esse triângulo que tinha a base 4 e eu corto ele ao meio, a base fica 2. Aí o que eu quero descobrir, então, é x. Então, fica 6 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. 36 é igual a x ao quadrado mais 4. X ao quadrado é igual a 32. X é igual a raiz de 32 ou 4 raiz de 2. Dúvida, gente, nessas continhas, isolar, calcular raiz? Não, né? Só estou recapitulando com vocês aqui, porque aí vai começar a ficar mais interessante, por exemplo. Esse tipo de questão aqui, ó, um triângulo tem lados medindo 1, 2, 2,5. Seja h a medida da altura relativa ao maior lado. O valor de h ao quadrado expresso em centímetros é aproximadamente esse tipo de questão em que ele dá um enunciado, não te dá a figura. É comum em Enem, né? Vestibular, em que você tem que pegar o texto, interpretar aquele texto, transformar ele em uma figura e fazer a conta. Interpretação. Então, atenção no número 5 aqui, por favor, porque os outros era só uma recapitulação, mas a número 5 ele é realmente, sim, interessante no sentido de envolver uma dificuldade maior, tá? Tem que ter mais atenção nele. Um triângulo tem lados medidos 1, 2, 2,5. Quando vocês lerem a informação, anota uma dica aí, por favor. Sempre que falar em triângulo, a primeira informação que vocês vão procurar é a hipotenusa. Qual dessas medidas é a hipotenusa? É a maior, né? Sempre é maior. Então, 1, 2, 2,5, você começa com a medida maior e conclui que isso é a hipotenusa. Os outros são catetos, tá? Catetos, nesse caso, menores e maiores. Mas o mais relevante aqui é a hipotenusa, e vocês vão entender o porquê, tá?
Porque ele fala assim, ó, sendo H a medida da altura relativa ao maior lado. Qual é o maior lado? Sempre a hipotenusa. Então, ele quer a altura relativa a essa hipotenusa. Por isso que a figura fica nessa cara aqui, ó. É importante vocês pegarem essa ideia, tá? Anota essa dica aí no cantinho. Falou triângulo, não te deu o triângulo, você vai falar assim, qual é a medida da hipotenusa e começa por ela. Então, eu tenho que essa medida aqui, ela é 2,5. Eu vou fazer um negócio aqui rapidão para vocês desenharem aí, tá? Então, eu quero isso aqui. Então, o que a gente tem aqui? Você viu? Que moderno. Então, o que a gente tem? Ó, eu vou escrever aqui embaixo, não vai ficar exatamente lá em cima, mas vocês vão entender. Esse lado aqui é a hipotenusa. Quanto que é? 2,5. Esse lado aqui, ó, ele é menor ou maior do que esse? Qual é que vocês acham que é de 1 centímetro e de 2? Esse aqui é de 1 centímetro, concorda, né, gente? O de 1 é da esquerda. Beleza. Então, esse aqui de cima, esse aqui é 1. Essa cor não ficou legal, deixa eu mudar a cor. Então, esse aqui, ó, é 1. Esse aqui é o 2. Certo? Se eu escrever, por que eu escrevi aqui de fora? Porque eu quero escrever aqui dentro os valores que a gente vai descobrir. A gente tem essa medida CH aqui, ó. Tem ou não? Essa medida CB a gente tem, que é 2,5. Mas essa de CH e essa HB a gente não tem. O livro, ele chamou essa medida aqui, ó, de X. E aí o que sobra para ser essa medida aqui, ó? Sobra o 2,5 menos X. Tudo bem, gente? É isso que vocês... Daqui para frente é continha, mas eu vou ler de novo o problema, o enunciado, e vou montar de novo essa solução. Eu queria que vocês tirassem dúvidas comigo, porque a conta em si a gente nem tem que fazer. Porque é tudo isso que a gente já fez aqui em cima. A parte difícil desse exercício é chegar nessas conclusões aqui, ó. Vamos recapitular rapidão aqui, ó. Eu tenho a hipotenusa. Uai, mas aí não tem que calcular a hipotenusa, não? Mas não, aí, a hipotenusa... ele deu a hipotenusa pra gente, né? Então, a hipotenusa desse triângulo maior aqui, ABC, é 2,5. E a hipotenusa desse triângulo aqui médio, ABH, é 2, né? O que ele pediu pra gente? O que ele pediu pra gente? O valor de H ao quadrado, né? Então, a gente precisa encontrar o H, e o H está aqui, ó. É a distância do A ao H. E é isso que a gente precisa descobrir, mas para descobrir isso, a gente precisa dar toda essa volta, né? A gente precisa dar nome aos bois, desenhar a figura e entender o que ele está pedindo. É a parte mais difícil. O resto é fácil. Porque a conta é sempre mais... A parte da conta é mais fácil do que a parte de interpretar o problema. Concorda comigo? Então, vamos ler de novo o enunciado olhando a figura agora. Um triângulo tem lados medindo 1, 2 e 2,5. 1, 2 e 2,5. 2,5 é a hipotenusa porque é a medida maior, sempre. Então, eu desenho um triângulo com lados aleatórios, né? Então, eu poderia muito bem fazer isso aqui, por exemplo. Ó, eu tenho um triângulo pequeno, um lado um pouco maior e a hipotenusa. E aí eu chamo que isso aqui é 2. Opa! E aí eu falo que isso aqui é 2,5, isso aqui é 1 e isso aqui é 2. Poderia fazer assim também. Aí o que eu faria? A altura relativa ao maior lado. Eu teria que pegar aqui assim, ó. Esse aqui seria meu H. Dá certo fazer desse jeito também. O livro fez desse jeito e eu trouxe a figura do livro para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas o que vocês terão que fazer sempre? Pegar essas informações e desenhar. Depois que você desenha, fica mais fácil de visualizar. Sem o desenho, eu mesmo tenho muita dificuldade de resolver um problema de geometria sem desenhar aquela geometria correspondente.
A parte difícil e chata da geometria é exatamente essa. Criar uma relação entre o texto e a figura. Depois que a gente cria uma relação entre o texto e a figura, fica mais fácil visualizar. Certo? Então eu tenho 3 triângulos. Esse maiorzão, esse menorzinho e esse médio. O maior, a gente já tem a figura desenhada. O médio, a gente tem apenas uma informação dele, que é a hipotenusa. A gente não sabe qual que é a base, não sabe qual é a altura. E esse menorzinho, a gente tem apenas uma informação também. A gente não tem a base nem a altura. Mas essa base do menor se relaciona com a base do maior. Por quê? Porque tudo é 2,5. Então, se eu chamar aqui uma das bases é x, só sobra 2,5 menos x para o outro. Eu poderia chamar esse aqui de x ou eu poderia chamar esse aqui de x, tá? Tanto faz. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvida? Aham, né, Elvio? Tem alguma dúvida, Elvio? Não. Então resolve aí para eu ver. Vamos fazer a continha. Essa continha que está aqui, ó, vocês têm uma cola aí no livro, tá? Pode olhar para ela, eu só quero que vocês entendam. Só para vocês praticarem um pouquinho, para acordar aí só um pouquinho nesse finalzinho da aula aqui, tá? Tentem encontrar e entender o porquê que o h ao quadrado é 0,58, por favor. Acompanhe aí, pode olhar no livro, está na tela aí para vocês, para facilitar a logística. Só tenta entender o que foi feito. Eu vou dar um tempinho para vocês. Tá fazendo, Elvio? Não estou vendo movimento nenhum seu, ué. Elvio, se tiver dúvida, me fala mesmo. Assim como o Paulo também, eu não estou vendo direito. Luana, Letícia, Júlio. Não, eu tô aqui porque o celular tá deitado em cima do livro, aí não mostra eu. Tá. Quero ver, ó. Só dá uma rabiscada para entender. Deixa eu ver se como dá pra funciona. virar. Porque, por Aí, exemplo, ó. por que ele faz desse jeito aqui, ó? Só queria que vocês pensassem um pouquinho. Alguém já terminou? Conseguiu? Alguma dúvida ou alguma conclusão? Fez, Luan? Ainda não, peraí. Dá uma rabiscada aí, porque, por exemplo, que ele coloca h ao quadrado igual a 1 ao quadrado menos 2,5 menos x ao quadrado. Sendo que o teorema é mais. Por que aqui ele colocou como menos? Qual foi a mudança que ele fez? Porque Assim. aquela parte de baixo inteirinha é 2,5, só que ele só quer a do CH. Aí diminuiu. Certo. Então, beleza, essa parte diminuiu. Mas por que esse menos aqui, ó? Porque desse menos. Porque a hipotenusa é o 1. O 1 é a hipotenusa do triângulo menor. Aqui é o teorema de Pitágoras do triângulo menor. E aqui, ó, é o teorema de Pitágoras do triângulo médio. Então, quando ele estiver trabalhando com cateto, aí o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto. De forma que, se ele passar esse cateto para lá, fica a hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Certo? Nesse caso, ficou menos, porque
ele não tem a hipotenusa isolada, ele tem o cateto. Olha aqui, a diferença é essa. Certo? Paulo, você está por aí? Está acompanhando? Estou aqui, Roberto. Tentar fazer aqui. Beleza. Só aplica o teorema de Pitágoras nesses dois triângulos aqui, ó, nesse médio, e isola o h ao quadrado de cada um deles, que aí vocês vão encontrar desse jeito aqui, ó. Só isso que eu quero que vocês façam por enquanto. Isolar o h do primeiro, teorema de Pitágoras do triângulo menor, e também do triângulo médio. E depois vocês vão comparar um h ao quadrado com o outro, aí vocês vão conseguir resolver. A intenção com vocês para essa solicitação é vocês sentirem um drama do problema. Porque tem duas incógnitas, tem um H e um X. Vocês precisam dar um jeito de resolver isso. Agora é só substituir, ó. Aí você fala que um Igual H... a Isso, você fala que um H ao quadrado é igual a H ao quadrado, ou seja, esse lado de cá é igual a esse lado de cá. Beleza? Depois que você faz isso, você consegue descobrir o valor de X, aí você substitui em uma delas e descobre o valor do H. Eu entendi. Entendeu? Aí, qual que é a vantagem? Você não precisa descobrir o H, porque ele não te pediu o H. Ele quer o H ao quadrado. Aí você nem tem que tirar a raiz desse 0,58. A resposta é o próprio H ao quadrado. Mas se for tirar do 0,58 aí meio que deu uma ferrada. Não entendi, Pedro. Não, sim, mas aí é o que eu tô falando pro senhor. Tipo, nesse caso aí chegou a mais ou menos 0,58. A China não tem certeza, né? Aproximadamente. É aproximado. Daí na prova o senhor vai colocar um númerozinho inteiro da hora pra gente, né? Assim, ó, olha que legal as alternativas, tanto que elas são próximas. Uou. Não, mas o senhor vai colocar um númerozinho da hora pra gente, né, professor? 0,58 é um da hora. Que preconceito é esse? Não, o senhor vai colocar uns números assim inteiros pra gente na prova. Entendi. Redondinho. Não é aproximadamente, você quer que seja o valor real. Exatamente. Aproximadamente é ruim demais. O senhor tem um editor de vídeo aí pra renderizar as aulas? Eu tô... Só explicar aqui porque que ele colocou assim. Porque a alternativa seria 0,5775, tá vendo? Nossa. Aí ele aproxima para 58 para não ficar tantos números decimais, né? Tantas casas depois da vírgula. Que legal. A melhor parte é ver a cara de vocês, a reação de vocês quando algum amigo faz alguma graça, igual o Gabriel aí, que tá aí dentro de uma casa, né, Gabriel? Caverna. Exatamente. Esses são muito engraçados. É por isso aí, Pedro, beleza, mas aí eu concordo de ter uma resposta mais direta. E sobre o editor de vídeo aqui, porque eu vou gravar agora com a mesa pesquisadora, eu realmente tenho condições de gravar com certa facilidade resoluções de exercícios, tanto para a escola quanto para a faculdade, sabe? Sei sim. Então agora vai facilitar bem, por quê? Porque aí eu posso gravar mostrando só a tela e resolvendo o exercício com problema, igual tá aqui. Mas eu posso melhorar isso, né? Eu posso fazer alguns cortes, posso acrescentar o áudio depois. Estava até olhando esse microfone seu aí para dar uma sondada. O que eu tenho aqui é lapela. O que eu tenho aqui é lapela, ele me atende bem, mas esse aí é melhor, com certeza, né? Sim, professor. Esse daqui ele é condensador, então, tipo, o som que tá lá no fundo o senhor nem escuta direito, só se eu falar bem pertinho. Se eu falo do lado daqui, por exemplo, já não sai tão bem quanto se eu falo do lado daqui, entendeu? Entendi. É bem interessante. Muito chique. O único microfone que eu tenho é o do fone que veio. Não, então, eu comprei esse daqui separado mesmo, porque na época eu tava muito... Parece de rádio, locutor de rádio.
Eu tava fazendo muita ligação e no computador não tinha como eu falar, já que o meu computador, ele, tipo, pelo menos a placa dele, eu não sei se é driver desatualizado, mas ela não tava reconhecendo o áudio do meu headset. Aí eu tive que comprar ele separado. Aí, só que ele é muito bom, ele tem um tripézinho, ele é ajustável pra ficar O perto da Pedro minha passou boca. 56 dias em ligação. 53. 53 mesmo, professor, 53 tá dias. no WhatsApp, tá provado isso. Enquanto isso, 53 sabe quanto tempo? dias Sabe em quanto tempo que eu ligação. passei? Dias, 2 horas. dias em ligação. Mas como que é isso? Com quem? Como é que foi? Que história é essa? Depois você me conta. Como que olha isso, gente? Ah, Eu quero eu saber, eu tenho não minha conta do consegui. WhatsApp comigo, professor, tem 1 ano e Você vai pouquinho. lá Daí no nesse 1 ano e ajuste um do pouquinho, WhatsApp. 53 dias eu passei em calma. Calma aí. Entendi. Não, agora que eu entendi. Lá ele tem um resumo, inclusive, de número de mensagens e tudo mais Ajuste do recebidas, WhatsApp. enviadas, né? Aí você vai Professor, em uso de eu tenho dados e chat com mais de 1 GB de memória. Nossa. Aí depois Isso é uso de rede. Você Eu trabalha. fiquei 4 dias e 6 horas. Eu fiquei 2 horas. E eu tenho minha conta desde... Onde olha isso, gente? Gente, calma aí, porque tá quase acabando aqui, ó. Vou fazer o seguinte: a gente vai olhar, enquanto eu suspendo o link e abro o outro, aí vocês olham. Pode ser? Só porque faltam só 3 minutos para acabar, então eu vou encerrar aqui, já que vocês vão olhar aí mesmo, eu falando para vocês não olharem agora, eu tô vendo a Andressa aqui, por exemplo, procurando. Então, eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar, Como é que eu vocês tô procurando voltam, meu porque celular? a Tá gente aqui na tem que tirar, mesa. a gente tem que tirar a foto, beleza? Vou encerrar aqui, começa a outra.